Foto em primeiro plano de Carla Queiroça, sentada de frente abraçada ao seu amigo inseparável, Buster, que mira a câmera. Um cão-guia de raça labrador de pelagem preta bem lustrosa e olhos redondinhos marrons. Carla é uma jovem mulher de pele branca, rosto oval, cabelos castanhos compridos abaixo dos ombros, sobrancelhas retas, olhos verdes amendoados, nariz levemente arrebitado e lábios grossos. Carla veste uma camiseta de malha com listras finas em branco e azul marinho, de mangas longas e calça comprida preta. Carla esboça um discreto sorriso nos lábios. Meu nome é Carla, tenho 23 anos e moro em São Bernardo do Campo. Bom, hoje eu vou tentar resumir um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci com glaucoma congênito. O que é o glaucoma? O glaucoma, ele é a pressão ocular alta, ou seja, se a pressão está muito alta, você acaba perdendo a visão. Mas, vamos começar do começo. Quando eu nasci, os médicos já tinham dito que eu tinha nascido cega, mas a minha mãe sempre correu muito atrás. Fui em vários médicos, fiz várias cirurgias, enxergava super bem. A infância, sempre brinquei, usava óculos, né? Porque além do glaucoma, eu tinha uma miopia muito alta. Então eu usava óculos, mas isso nunca me impediu de fazer nada, né? A única coisa que, assim, eu tinha muita dificuldade era enxergar no quadro negro, na lousa, na escola. Então eu sempre tinha um colega para ditar a matéria para mim. Mas isso nunca me impediu de ler 48 livros por ano. Sempre gostei muito. Eu venho de uma família que gosta muito de ler. Então desde muito pequena eu fui sempre muito incentivada à leitura. E assim eu era. Não tinha muitos amigos, eu era uma pessoa muito tímida. Não conversava em público. Eu não almoçava em restaurante porque eu tinha vergonha. Eu não ligava no consultório médico para marcar uma consulta. Tamanha timidez. E eu acho que não era por ter o glaucoma, né? Até porque ninguém percebia na rua. Era por ser assim mesmo. Nunca fui de muitas amizades, nunca fui muito de sair. Então eu passava meu tempo na internet e lendo muito. Enfim, aos 7 anos, eu descobri que o meu sonho era fazer direito. Eu sempre falava pra minha mamãe: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser aquela pessoa que usa aquela capa preta, né? Que era um juiz. Queria sempre ser uma juíza. O tempo passou, eu comecei a namorar aos 15 anos, um relacionamento duradouro, durou 6 anos esse relacionamento. Foi uma pessoa muito especial na minha vida, porque passou muita coisa comigo, né? Afinal, eu era bem jovem, ele também era. E foi com ele que eu acho que eu vivi mais, de sair, né? Conhecer mais gente, e foi muito legal. É uma pessoa muito querida. Aos 18, eu percebi que a minha visão andava meio esquisita. Eu fui fazer uma viagem com a minha mãe pro interior. Eu fui atravessar a rua e eu me senti insegura. Era noite, mas não contei pra minha mãe. Fiquei com medo da reação dela, o que ela iria pensar, como ela iria reagir. Esperei a consulta, porque como eu sempre passei no oftalmo de 6 em 6 meses, né, pra medir a pressão ocular, eu falei, bom, se tiver alguma coisa errada, ele vai descobrir. A minha leitura caiu, né, de 3, 4 livros que eu lia por semana, eu consegui só ler um, e com muita dificuldade. Então eu percebi que alguma coisa estava acontecendo. Voltamos de viagem. Na próxima semana eu ia ter consulta, né? Confesso que fui com um pouquinho de medo do que ele poderia falar. Ao chegar no consultório, me deparei com uma mulher. Ela estava com um cachorro. Eu sentada na poltrona, esperando a minha vez. O cachorro dela virou para trás, sentou e me lambeu. A minha mãe falou para mim não mexer, porque era um cão-guia. Falei, tudo bem. Aí, passou, eu fui chamada e entrei. Então ele foi muito sincero. Disse que eu iria ficar cega. Eu fiquei muito chateada, apesar de já saber que isso estava acontecendo, mas acho que a ficha só cai mesmo quando o profissional te fala. Eu vi o meu mundo ali desabando, né, 18 anos, e tudo que você pensa, e agora? Os meus livros, o meu namorado vai me abandonar porque eu vou ficar cega, eu não vou conseguir terminar a escola, como vai ser? Porque, não, o que eu ia fazer agora sem os meus livros, sem a internet? Até então eu não sabia, né, do mundo cegal, como era esse mundo. E aí foi quando eu fui descobrindo as coisas aos poucos. Eu sempre fui muito sincera comigo mesma, sei lá, acho que meia bruta. E eu falei, olha, eu não posso ficar chorando pra sempre. Né, o mundo não vai parar para me ver chorar e nem para me dar a mão. Então eu comecei, minha mãe ajudou eu procurar uma escola aqui em São Bernardo, né, um centro de apoio para aprender o braille, para lidar com a deficiência.
E quando eu saí da clínica, eu disse que eu queria um cão-guia. Perguntei pro médico se ele sabia como eu poderia conseguir. Ele me chamou de maluca. Ele falou, eu acabei de falar que você vai ficar cega, você quer saber como eu consigo um cão-guia? Eu falei, pois é, que eu acabei de ver uma moça, né, a Kátia Antunes, que hoje é minha amiga, saindo com um cachorro e eu quero um pra mim. E eu comecei a procurar, como eu passo nessa clínica a vida inteira. Logo eu consegui o telefone da Kátia, do esposo dela também. E a gente começou a trocar figurinhas, ela foi me explicando como funcionava. Aos poucos fui me adaptando, aprendi o braille em uma semana. O meu ex-namorado foi uma pessoa muito compreensiva. Ele quis aprender o braille comigo e aprendeu, foi muito legal, né? Ele me dava o maior apoio e em nenhum momento ele ficou com vergonha de sair comigo ou de me apresentar aos amigos, e isso acho que foi uma coisa muito legal. Então, desde então, eu não tinha lidado com o preconceito, né, com a falta de compreensão das pessoas. As coisas foram evoluindo, eu fui aprendendo braille, conhecendo outros deficientes visuais, né, fazendo amizade, trazendo o meu ex-namorado para esse mundo de deficientes visuais, e ele foi também se adequando e foi muito legal. Os meus pais também, né, acho que para eles foram mais difícil, mas também logo se renderam a esse universo. E aí veio a professora dizendo para mim, Carla, você precisa aprender orientação à mobilidade. A orientação à mobilidade é para aprender a andar de bengala. E eu falei para ela, nossa, mas eu quero um cão-guia. Aí ela falou para mim que para conseguir um cão-guia você tinha que andar de bengala. Eu achava que não, eu achava que ela estava mentindo para mim, que ela precisava de aluno, sei lá o quê. E aí eu fui conhecendo as outras pessoas, fui procurando outras pessoas que tinham cães-guias e fui procurando no país, encontrei algumas pessoas, viajei para conhecer cães-guias e minha mãe sempre me acompanhando em tudo. O tempo foi passando, nesse período o meu relacionamento terminou, não por motivos da deficiência, mas acho que porque cada um tinha que seguir a sua história, eu era uma pessoa muito dependente dele, e aí foi quando a ficha caiu. Né, uau, eu sou diferente, o que eu vou fazer agora, né, eu dependia dele para tudo, a gente fazia faculdade junto, eu entrei no curso de Direito na época, e ele era de exatas na mesma faculdade, então nós vivíamos o tempo todo juntos, ele, né, sempre me tratando da melhor forma, e eu me acomodei nessa situação, então eu acho que isso acabou, não diriam problemas, mas uma dependência muito grande, né? E aí quando o nosso relacionamento terminou, eu falei, putz, e agora? Eu não tenho mais ele. E aí eu vi o quanto as pessoas são preconceituosas. E aí eu realmente entendi o que é ser deficiente, o que é ser diferente. Eu comecei a me sentir sozinha, porque eu não tinha mais ele. A minha mãe tinha que trabalhar para pagar a minha faculdade. E eu não andava sozinha, então aquilo foi me deixando muito triste, porque eu só ia à noite para a faculdade, eu ia de van, então o dia inteiro eu ficava em casa e aquilo ia me incomodando demais. Até o dia que eu cheguei para minha professora de orientação à mobilidade e disse, bom, acho que está na hora de começar a andar de bengala. Comecei dentro da escola, eu tinha muita vergonha, eu acho que a bengala ela é o primeiro símbolo de independência. Mas antes de você chegar nisso, é o primeiro objeto que te fala, olha, você depende disso para andar. Você depende das pessoas. E isso é muito difícil, né? Eu enxerguei a vida inteira até os 18, e aí quando você depende disso, as coisas ficam complicadas e você começa a ver o mundo de outra forma. O que não era tão difícil começou a passar a ser um bicho de 7 cabeças. O tempo passou, eu comecei a andar de bengala, saí da faculdade, tranquei a faculdade, né? Eu precisava de mais treinos e eu acho que mais adaptação, né, em relação ao software de voz, estudar, era tudo muito recente. Tranquei a faculdade e comecei a me dedicar a isso. Passou um tempo, né, conheci muitos deficientes visuais, e aí eu comecei a sair, a minha vida voltou ao normal, eu comecei a ir pra barzinhos, balada, coisas que eu nunca tinha feito até os 18, eu comecei a fazer depois que eu fiquei cega. E foi muito legal. Eu acho que eu conheci um mundo muito interessante e vi o quanto nós somos normais, né, diante de tanta dificuldade. O tempo passou, eu me inscrevi no Instituto do Íris, que é o Instituto de Responsabilidade e Inclusão Social.
que eles fazem doações de cães-guia no Brasil. Me inscrevi, fiquei na fila 3 anos. 3 anos de muita ansiedade, 3 anos de um sonho, né, de deitar e pensar, poxa, será que um dia eu vou conseguir um cão-guia? Até que um belo dia eu recebi uma ligação do George, é um instrutor de cão-guia. Carla, a gente, né, queria fazer um teste com você para ver se você tem o perfil dos cães que a gente vai doar. Eram 6 cães para ser doados. E aí eu falei, ótimo, é tudo que eu mais quero. Ele veio, nós conversamos, né, veio o George, o Moisés, né, que são 2 instrutores de cães-guia. Andamos, porque, né, eles tinham que me ver andando de bengala. E aí chegamos em casa, tinha um cão que ele foi treinado para ser cão-guia, hoje ele é cão-guia, né? Eu fiz um test drive com ele. E foi horrível, foi um desastre. Ele pisava no meu pé, eu pisava na pata dele. Eu falei, nossa, se você andar de cão-guia, eu não quero mais. E aí o George falou, olha, não se preocupe, ele não é compatível com você, então ele não vai ser seu. E eu fiquei muito triste, né? Mas ele falou, não perde esperança, nós temos mais 5 cães lá. E pode ser que um deles seja seu, mas pode ser que nenhum deles seja. Depois de uma semana, o George me ligou e disse que, infelizmente, eu não tinha passado no teste. Eu acho que aí o meu mundo acabou pela segunda vez. Era algo que eu idealizava tanto, algo que eu queria tanto e não deu certo. Mas eu continuei vivendo minha vida, eu tinha entrado na faculdade de novo, de Direito, né? Continuei estudando. Até um dia que ele me ligou de novo e falou, olha, vamos fazer um vídeo seu para mandar para Leader Dogs, que é uma escola americana, né? De cães-guias. Falei, legal. Eles vieram, gravamos um vídeo. Depois de um mês, mais ou menos, eu recebi um e-mail da Leader Dogs dizendo que eu tinha passado. E dia 13 de setembro de 2014, eu estava embarcando para ir para os Estados Unidos, atrás de um sonho, assim, muito grande, né? Que era a conquista do meu cão-guia. Bom, lá a gente ficou um mês, então a história seria muito longa se eu fosse contar ela aqui inteira. Mas os 3 primeiros dias a gente não tem contato, né, com os cães, até mesmo para não pegar afeto neles e talvez não dê certo. Foram 3 dias assim de muita ansiedade, né? A gente não pode escolher o cachorro, a cor, a raça, nem o sexo do cão, né? Mas eu sempre falei que se eu pudesse escolher, eu queria um labrador preto e macho. O dia que o George chegou, depois de 3 dias no meu quarto, ele disse, eu vou trazer o seu cão. Ele é um labrador, macho, preto. E o nome dele é Buster. Acho que foi a emoção mais linda que eu tive em 4 anos, né, em 5 anos de cegueira. E quando você entrou no meu quarto, eu não podia acreditar que eu estava ali, que eu finalmente ia conhecer aquela coisa peluda. E ele veio, né, comer uns grãos de ração que estavam na minha mão. Sentou na minha frente, eu passei a mão na cabeça dele. E foi assim, um filme, né? Passou tudo de quando eu enxergava, quando eu perdia a visão, das noites em claro pensando se um dia eu ia ter cão-guia. E ter ele ali, naquele momento, foi um momento surreal, foi algo assim mágico. E acho que essa é a coisa mais linda que poderia ter acontecido na minha história de cegueira, né? A chegada do Buster. E hoje vai fazer 2 anos, em setembro, que nós estamos juntos nessa parceria. Eu digo que hoje eu voltei a enxergar. Buster me trouxe luz aonde era escuridão. Eu não tenho palavras para descrever o carinho, o sentimento de gratidão que eu tenho pelo Instituto Íris, que eu tenho pelo George, que eu tenho pelo Moisés, por terem me dado a luz de volta, a independência de volta, e muito menos tenho palavras para descrever o sentimento que eu tenho pelo Buster, que hoje é mais do que os meus olhos, é mais do que uma ferramenta de trabalho, é o amor da minha vida e é uma extensão do meu corpo, onde eu estou, ele está. E sem dúvida, né, como eu já disse, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu não poderia ser mais feliz. Mas é isso, eu acho que o dom da vida é esse. A gente poder passar por felicidades e tristezas. Eu acho que a vida é feita de momentos. E quem quiser, né, ter mais contato, saber mais a respeito de cães-guia, pode estar me adicionando no Facebook, Carla Chierosa Antunes, ou mandando e-mail para carla.chierosa@gmail.com.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais.